Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental, onde falaremos hoje sobre números primos e números compostos. Ok? Isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino fundamental. Estamos no módulo 3, múltiplos e divisores, e hoje na aula número 3 vamos tratar dos números primos e números compostos. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Números primos e números compostos. Então, avançando no nosso curso de matemática do ensino fundamental, vamos tratar desse assunto que costuma ele cair em muitos concursos e aparece também com frequência no Enem e também em vestibulares. Então vamos lá. Número primo é o que apresenta somente dois divisores, ele próprio e a unidade. Como já estudamos em aulas passadas, a unidade ela serve como divisor de todos os números. Então, o número primo só é divisível, vamos dizer assim, por ele mesmo e pela unidade. Por exemplo, o 2 é primo, só se divide 2 por 1 e 2 dividido por 2. O 3 é primo, só se divide por 1 e por 3. O 5 também é primo, divide por 5 e por 1. E assim vai, O 7, 11, 13, 17, e aí vai embora. Número composto. O que é número composto? Número primo divide por ele mesmo e pela unidade. Número composto é o que tem mais de dois divisores. Tá certo. Número primo só tem dois. E número composto, mais de dois divisores. É uma definição bem objetiva. Então, o que não é número primo é composto e vice-versa. Exemplo. 4. 4 divide por 2, por 1, divide por 4. Então, tem mais de 2, é número composto. Número 6, número 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Os números compostos são também chamados múltiplos. Então, já estudamos múltiplos, pois permitem, digamos assim, o processo de divisibilidade. Verificamos pelas definições dadas que o 1 não é primo nem composto, pois só apresenta um divisor, que é ele próprio. Verdade, porque o número primo ele é divisível por ele próprio e por 1. O composto tem mais de dois divisores, e o 1 só é divisível por ele mesmo. Então, ele não se enquadra nem em ser composto, nem em ser o número primo. O 0 também não é primo nem composto, logicamente, pelas suas especificidades, como já estudamos também em aulas passadas. Então, números naturais. O conjunto dos números naturais, que já conhecemos também, são os números primos, que só tem dois divisores, que são ele mesmo e o 1, o número 1, e os números compostos, que tem mais números compostos, que tem mais de dois divisores. Beleza? Reconhecimento de um número primo. Como reconhecer um número primo? Todo número composto admite pelo menos um divisor primo. Vamos entender isso aí. Baseados nesta propriedade, procedemos da seguinte maneira para verificarmos se um número é primo ou composto. Todo número composto admite pelo menos um divisor primo. Tá? E vamos ver, com base nessa informação, como é que isso se processa. Então, dividimos o número dado pelos números da sucessão dos números primos. Ok? Então, letra A. Se uma dessas divisões for exata, o número é composto. Então, para você identificar se o número é primo ou composto, é necessário fazer
essa ação, né, de verificação com relação a essa divisão com os números primos. E quando, se por acaso acontecer de algum desses números primos for divisão exata com relação a esse número, então o número que a gente está analisando é composto. Então essa é a primeira premissa. A segunda, se nenhuma das divisões for exata, até que o quociente se torne igual ou menor que o divisor, o número é primo. Então, à medida que você vai fazendo as divisões sucessivas com os números primos, daquele número com os números primos, até chegar no quociente, quando o quociente tiver um número que seja igual ou menor do que o divisor, né, e não ter encontrado nenhum elemento primo que seja a divisão exata com esse número, então ele é primo. Então temos essas duas situações. Vamos considerar aqui uma situação. Consideremos um número composto qualquer, por exemplo, 36. Podemos transformá-lo no produto 4 vezes 9, onde os dois fatores são também compostos. Ok? Tem mais de 2 divisores, como já definimos. Transformando-se o fator 4 em 2 vezes 2 e o fator 9 em 9 em 3 vezes 3, teremos que 36 é igual a 4 vezes 9, ou 36 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou ainda 36 é 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, onde os fatores são todos primos, né? 2 e 3. Ou seja, decomposição em fatores primos, muito falado, né? E é, de certa forma, até simples de se executar. Basta, né, a gente seguir o passo a passo, como mostrado aqui, do número 36, que serve de base para qualquer outro número, até chegarmos, né, nos elementos onde não consigo mais, né, reduzir. Ok? Então, continuando em decomposição em fatores primos. Verificamos, então, que todo número composto pode ser transformado sempre num produto de fatores primos. Então, aqui, sempre, número composto, aquele, né, que tem mais de 2 divisores, como falamos, a gente pode ir desmembrando até que fiquem somente, né, fatores primos com expoentes, né, dependendo da sua ocorrência. Veremos mais sobre isso à frente. Então, dispositivo prático para a decomposição de um número em fatores primos. Então, vamos ver o que ele diz aí sobre isso. Vejamos o seguinte exemplo. Decompor 144 em fatores primos. Vamos ver. Primeiro, colocamos o número dado à esquerda de um traço vertical e à direita colocamos o seu menor divisor primo, que é 2. No caso, para o 144, né, o menor divisor primo é o 2. Então, está aqui no cantinho, ó, 144, um traço vertical, primeiro número primo divisor dele, o menor, né? No caso, menor divisor primo, que é o 2, está aqui do lado. Continuando. Segundo, o quociente encontrado, 72, né? Vou dividir, né? 144 por 2, 144 por 2, 72. Colocamos na coluna da esquerda e o seu menor divisor primo, que novamente é 2, na coluna da direita. Como fica aqui, ó. Então, novamente, 144, menor primo é o 2, vem aqui para a coluna da direita. 144 eu divido por 2, dá 72, que também o menor primo divisível aqui é o 2, vai para a direita, e novamente 72 dividido por 2 e assim vai. Então, continuando. Continuamos procedendo dessa maneira até que o quociente encontrado seja igual a 1. Quando isso ocorrer, a decomposição em fatores primos do número estará concluída. Então, vamos lá. 144 divide por 2, né, que é o fator primo menor,
divide por 2 dá 72, novamente 2, divide por 2 dá 36, novamente 2, divide por 2 dá 18, novamente 2, divide por 2 dá 9, opa, aqui o menor fator, né, que é múltiplo, é o 3, né? Então 9 dividido por 3 dá 3, aqui 3, o menor número é ele mesmo, no caso, né? Dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, chegou no 1, a gente encerra. Então aí está concluída a decomposição em fatores primos, né, que é a forma prática, né, e usual da gente encontrar esses fatores. Ok? Então, seguindo, divisores de um número. Muito importante esse tema, né, já que isso aí costuma ser cobrado, né, em vários tipos de concursos, vestibulares, Enem, isso aparece com muita frequência. Tá? Então vamos lá. Quais são, né, no caso, quais são os divisores? Porque a gente tem duas situações. Quais são ou quantos são? Né? Aqui no caso, quais são? Identificar quais são os divisores de um número específico. Então vamos lá. Suponhamos que quiséssemos determinar o conjunto dos divisores de 60. Na prática, procedemos da seguinte maneira. Decompomos 60 em fatores primos, como vimos, né, anteriormente. Segundo, colocamos um novo traço vertical em cima e à direita coloca-se o 1, que, como já vimos, é o menor divisor de qualquer número. Então, a gente vai mostrar isso na prática, na sequência. Terceiro, multiplicamos o primeiro fator primo à direita, o que é o 2, né, no caso, à direita do traço vertical. Quarto, multiplicamos o segundo fator primo, 2, pelos divisores já existentes, né, que no caso é 1 e 2. E os produtos que ainda não tiveram sido encontrados, né, 4, serão colocados à direita. Tá? Então a gente vai ver isso na prática, que fica mais fácil do que assim no enunciado. E o quinto, continuamos procedendo dessa maneira, né, até utilizarmos como multiplicador o último fator primo, que no caso vai ser o 5, e teremos então o conjunto dos divisores. Então vamos ver como é que se processa. Na prática fica mais fácil. Primeiro vamos decompor em fator primo. 60 dá 2, 60 dividido por 2 dá 30, novamente 2, 30 dividido por 2 dá 15, 15 dá, o menor ainda é 3, 15 por 3 dá 5, aqui o menor é 5, 5 dividido por 5 dá 1, fechou. Ele pede para fazer um traço vertical à direita, né, dos fatores. O primeiro número é o 1. Eu pego o meu primeiro fator, que é o 2. 2 vezes 1, 2. Pego o segundo, né? Como eu já tenho o 1 e o 2, 2 vezes 2, 4. Vou na sequência, é o 3. 3 vezes 1, que eu não tenho, dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Ok? Vamos para o próximo. É o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Então aqui eu tenho todos os divisores do 60, né, conforme pedido. Essa é a forma, né, digamos assim, prática de se fazer isso. Muito importante porque isso costuma ser pedido em vários concursos. Então, os divisores de 60 estão aqui, né, entre a chave, né, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60, como nós encontramos aqui ao lado. Continuando, agora quantos são? A gente viu quais são, agora quantos são? Por exemplo, seja o número 108. Então, decompomos em fatores primos, como já vimos, né? 108 é divisível por 2, que é o menor primo.
108 por 2 dá 54, que também dá por 2, dá 27. 27, o menor fator é 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 também o menor é 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 é por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 108 ele corresponde a 2, aparece duas vezes, 2 ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo, certo? 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Decomposição em fatores primos, para a gente descobrir quantos são os divisores do 108. Continuando, não há necessidade de determinarmos os divisores de 108 para sabermos quantos são, ou seja, encontrar um a um. Aqui ele quer saber a quantidade. Basta somarmos uma unidade a cada expoente e multiplicarmos os resultados assim obtidos. Então, vamos lá. Logo, o número de divisores de 108 é... O expoente do primo 2 era 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 2 mais 1, 3. E vou multiplicar para o expoente do 3, que está ao cubo, né? 3 a 3, então 3 mais 1, 4. Então, vai ser 3 vezes 4, 12. Então, o 108 ele possui 12 divisores, né? Se fosse pedido, né, num concurso qualquer, essa é a forma de verificar. Sendo esses números aqui os expoentes dos fatores, somar 1 aos expoentes dos fatores, tá certo? Generalizando, temos, vamos à definição. O número de divisores de um número é obtido somando-se uma unidade a cada expoente de seus fatores primos e multiplicando-se os resultados obtidos. Perfeito? Tranquilo, bem claro, bem objetivo essa definição. Vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar o que falamos hoje. Por exemplo, decomponha 5.040 em fatores primos. Para decompormos 5.040 em fatores, temos que dividi-lo pelo seu menor divisor primo. O quociente encontrado será dividido pelo seu menor divisor primo, e assim sucessivamente, até que o quociente encontrado seja 1. É uma forma definida de como fazer, né? Então, vamos ver a prática, né? Então, vejamos. 5.040 está aqui, né? 5.040, menor fator primo é 2. 5.040 dividido por 2, 2.520, que também é divisível por 2. Divide por 2, 2.520 por 2 dá 1.260, que também é por 2. 1.260 dividido por 2 dá 630, que também tem o seu menor fator como 2. Então, 630 dividido por 2 dá 315. 315 tem o menor fator 3. 315 dividido por 3 dá 105. 105 também tem como seu menor fator 3. 105 dividido por 3 dá 35. 35 tem como seu menor fator o 5. 35 dividido por 5 dá 7, que é divisível por ele mesmo. E aí, 7 dividido por 7 dá 1. Beleza? Então, 5.040 vai ficar, né, 2 elevado à quarta, né, 1, 2, 3, 4, né, 2 à quarta, vezes 3 à segunda, 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Então, está decomposto em fatores primos. Exercício 2. Sem efetuar a multiplicação, decomponha em fatores primos. 45 vezes 120 vezes 60. Tá? Não é preciso fazer essa multiplicação, mas é necessário decompor cada um dos elementos individualmente. Então, vamos lá. 45 é o mesmo que 3 ao quadrado vezes 5, né? Você decompondo, 45 dá por 3, dá 15, dá por 3, dá 5. Então, 3 ao quadrado vezes 5. 120 dá 2 ao cubo, né? 120 dá 2, dividido por 2 dá 60, por 2 dá 30, né? Depois 15 e 15 por 3 dá 5. Então, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 60, né? A continuidade aqui do 120 dá 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então,
multiplicando 3 ao quadrado vezes 5, vezes 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Tá? Eu creio que eu dupliquei aqui desnecessariamente. Então, essa parte final aqui não faz, tá? Então, repetindo aqui, 3 ao quadrado vezes 5, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, que é o 120, e 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, aqui foi duplicada essa parte aqui final. Isso aqui não entra. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 aqui é o duplicado de 60, que eu acabei não percebendo. Beleza? Exercício 3, mais um aí para a gente praticar. Quantos divisores tem 120? Ele não quer saber quais são, ele quer saber quantos são. Então, usa aquele método prático que a gente estudou, no caso, acho que foi o 108. Então, vamos lá. Decompondo 120 em fatores primos, temos, né? Primeiramente, vamos decompor em fator primo. 120 dá 2, 120 por 2 dá 60, que também dá 2, 60 por 2 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15, 15 por 3 é o menor, dá 5, 5 dá 1. Então, fico 120 vai ser 2 ao cubo, 1, 2 e 3, 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Ok? Agora, o outro passo é somar 1 a cada expoente. Os expoentes dos fatores primos que aparecem na decomposição de 120 são 3 para o 2, 1 no 3 e 1 no 5. Então, são 3, 1 e 1. Somando-se uma unidade a cada um deles, teremos 3 mais 1, 4, 1 mais 1, 2 e 1 mais 1, 2. 4, 2 e 2. E o produto desses três números é igual a 16. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 16 é o número de divisores de 120, ok? Então, mais um exemplo aí prático de saber quantos divisores tem um determinado número, não quais. Quais é a outra forma que a gente já apresentou. Exercício 4. Determine o valor de A para que 2 a quarta vezes 3 vezes 5 elevado a A tenha 60 divisores. Então, usando o raciocínio que a gente trabalhou no exercício anterior, a gente consegue resolver essa questão. Então, vamos lá. O número de divisores de um número é obtido somando-se uma unidade a cada expoente e multiplicando-se os resultados assim obtidos, como fizemos no exercício 3 para o número 120. Somando-se uma unidade aos expoentes conhecidos, temos aqui o conhecido, é o 2 a quarta, é o 4, 3 a 1, que é 1. Então, 4 mais 1, 5, e 1 mais 1, 2. 5 e 2. O produto aqui vai dar 5 vezes 2, 10. Se dividirmos 60 por 10, encontraremos o quociente 6, que representa o expoente de 5, desconhecido, acrescido de uma unidade. Então, se eu tirar uma unidade desse 6, eu tenho o valor de A. Daí, concluímos que o valor de A é 5, que é o valor que encontramos dividindo 60 por 10, e diminuindo uma unidade, já que para ele fazer o processo, a gente acrescenta 1. Então, para voltar à situação anterior, voltando à origem, eu retiro uma unidade do número 6. Beleza? Então, é uma questão bem interessante, mas que ela cobra o conceito de como encontrar o divisor, que é a forma para a gente encontrar a solução. Exercício 5. Determine os divisores de 48. Tá? Agora, aqui ele não quer quantos, ele quer quais. Então, aqui a gente vai especificar, fazer aquele decomposição em fator primo, depois botar uma nova coluna à direita. Então, vamos lá. Decompondo-se 48 em fatores, teremos 48 dividido por 2, dá 2, 24 por 2 dá 2, 12 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 2, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1, e aí foi. Aplicando-se a disposição prática para a determinação dos divisores de um número, teremos aquela situação da coluna à direita.
Então, fazendo a coluna direita, começando por 1, como ele falou, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 16, 48. Então, são esses os divisores de 48. Logo, os divisores de 48 são, está aqui, né? Conjunto de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Beleza?